Eu tenho uma amiga, uma querida, ela falou para mim uma vez assim: dessa vida a gente só leva a vida que a gente leva. Gente, eu caí na gargalhada quando ela falou isso. Dessa vida a gente só leva a vida que a gente leva, mas eu ri porque não fez nenhum sentido para mim essa fala dela, até eu entender. Hoje eu uso isso, dessa vida a gente só leva a vida que a gente leva. Não, assim, eu entendo, é triste, mas assim, e antes? Sabe, o que foi feito antes por elas? O que foi feito? Alguém se movimentou, tá tudo certo. Mas depois a gente realmente vive lembranças. Então, qual a importância de nós sabermos o que nós estamos vivendo aqui? Olá, seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei exatamente a hora que você vai estar acompanhando esse podcast, o nosso piloto, nosso podcast piloto, nosso primeiro episódio, onde a gente já se sente aqui extremamente feliz porque estamos assim realizando um sonho que nasce da Mari, que ela vai se apresentar daqui a pouco, a qual eu também fui convidada a participar e com muito carinho aceitei. Quem sou? Né? Você que está ouvindo, quem é essa voz que estou ouvindo? Eu sou Cleus Augusto, mas pode me chamar de Cleo Augusto, ou Cleo, né? Que ficará uma coisa mais intimista. Eu vou me apresentar um pouquinho mais daqui a pouco. O nosso podcast tem um nome extremamente significativo, que é o Tempo de Cuidar, do qual neste episódio nós vamos trazer para você, vamos trazer o motivo pelo qual foi escolhido esse nome, tá bem? Mas já trago aqui a minha alegria em participar deste momento e participar deste projeto. Então, eu já vou passar a palavra para essa queridíssima que está aqui ao meu lado, para que ela possa também se apresentar e trazer as suas considerações. Fiquei muito feliz com a apresentação, muito boa. Quando você fala que foi de fato um sonho, eu pensei durante muito tempo nisso acontecendo, vibrei para que isso acontecesse, assim, imaginei e vi essa cena, né? E é muito sensível para mim mesmo iniciar esse projeto. A gente esperou o momento certo para começar isso, né? Não é de agora que a gente vem pensando. Bom, eu sou a Mari, para quem não me conhece, ainda não me segue nas redes sociais, né? Eu sou cuidadora há mais de 20 anos, e dentro desse contexto de cuidar de alguém, eu acabei descobrindo meu propósito, e recentemente escrevi um livro, trabalho nas redes sociais com um trabalho voltado para o autocuidado do cuidador, né? E queria muito dividir toda essa vivência e falar sobre o cuidado, mas falar disso de maneira muito ampla, né? Então, quando a Cleusa traz a questão do nome do podcast, o tempo de cuidar, né? Ela vai se apresentar um pouquinho mais, vai falar sobre toda essa bagagem que ela traz à vida. E então eu pensei, poxa, eu penso muito sobre o cuidado dentro de um foco, dentro de um ambiente. A Cleusa vem de uma experiência familiar muito boa, muito parecida, muito enriquecedora nesse sentido também, mas é uma excelente profissional que trata disso todo dia. Então, eu falei, eu acho que a gente tem que abrir esse leque, mas para a gente tratar o cuidar, o tempo de cuidar de maneiras muito amplas e que atinjam as pessoas que, de fato, hoje precisam ouvir algumas coisas, precisam entender alguns contextos. O tempo de cuidar, eu acho que é um tempo de cuidar a gente de tudo, né? O tempo de cuidar de si, você saber dividir o tempo de cuidar de si, o tempo de cuidar do outro, o tempo de cuidar do ambiente, o tempo de cuidar da comunidade, né? Do que envolve a comunidade, se estender à comunidade, enfim. Eu acho que são muitas coisas que a gente vai conseguir Sim. trazer. Eu acho que a gente vai trazer uma bagagem muito ampla, né? Bom, a Cleusa vai falar um pouquinho aqui da experiência dela, da profissão, enfim. Sim, é neste tempo de cuidar que algumas coisas, algumas mudanças aconteceram na minha vida, né? Se me permitem, até para que possamos fazer como se diz, um caminhar dentro deste podcast, a gente começar entendendo por que chegamos aqui, né? Então, muito bem. Eu hoje estou atuando como psicóloga, né? Mas durante 20 anos eu fui advogada, advoguei durante 20 anos e cuidei de muita gente. Como advogada, cuidei de muita gente, mas em algum momento da minha vida não fazia mais sentido para mim. Não fazia mais sentido para mim. Então, olhando para mim, percebendo, Mari, como que eu estava caminhando e eu sentia que cuidar do outro
me agradava, mas ao mesmo tempo me trazia um não cuidar de mim, porque eu já fazia algo que não me agradava tanto, apesar de eu fazer com zelo, eu percebi a necessidade da mudança. Né? Então, foi no decorrer da vida adulta, então, que eu faço a mudança, faço a transição de carreira e deixando de cuidar de uma forma, eu passo a cuidar de outra, que então eu faço a transição para psicóloga. Não satisfeita também, fiz ali uma pós-graduação em parapsicologia clínica, que em outro podcast a gente traz sobre isso, a gente vai falar sobre isso. Então, eu segui essa forma de cuidar e fazendo a transição, ou seja, cuidando de mim para que eu pudesse estar bem para poder cuidar melhor do outro. Então, uma das coisas que a gente fala do tempo de cuidar, né, que a gente apresenta aqui como o nome desse podcast, é exatamente isso. Você só consegue cuidar do outro se você está bem. A partir do momento que você está bem, você consegue cuidar do outro. Isso, como a própria Mari disse, né? Ela que fez um material lindo, inclusive depois nós vamos indicar a leitura do livro, né? Que ela depois no outro podcast traz o livro para a gente poder Claro. já apresentar. A gente traz que para cuidar de alguém a gente tem que estar bem. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? O tempo de cuidar, como esse mundo que corre, esse mundo que voa, esse mundo que não para, muitas vezes se pergunta: estou me cuidando? Muitas vezes se pergunta: estou tendo tempo para me cuidar? Ah, então vai fazer um exercício, vai fazer yoga, vai fazer isso. É tanta coisa que às vezes a gente fala: qual é o meu tempo? Acho que isso é uma questão que a gente pode questionar. Eu acho que, além disso, né, de estou me cuidando, talvez existe também o equívoco sobre o que é se cuidar, Isso mesmo. né? Outro dia eu ouvi uma reportagem, a pessoa falando, ah, mas a gente não pode levar o cuidado como se ele fosse só um skincare. Ah, Isso porque mesmo. eu não vou ao salão, porque eu não faço a minha unha, ou porque eu não estou fazendo um tratamento estético, isso quer dizer que eu não estou me cuidando. Eu acho que se cuidar vai muito além, né? E pode começar muito mais simples também, né? Porque às vezes, então a gente precisa entender primeiro o que que é se cuidar, ou o que que é se priorizar. E uma outra coisa que você trouxe, né, sobre essa transição na maturidade, Uhum. né? Eu acho isso tão importante, eu acho que também é algo que talvez a gente em algum momento vá trazer aqui sobre essa importância de redescobrir esse propósito, né? Não que você vivesse sem um propósito, mas essa redescoberta de Sim. uma outra direção, já num estágio da vida que às vezes as pessoas falam assim, ah, não tem tempo mais para eu mudar agora. E aí É, você prova que tem. até, até aproveito para dizer que é até interessante que muitos, eu acredito que muitos jovens possam ouvir o nosso podcast, sabe? Adolescentes, jovens. Então, assim, quando eu faço direito, a faculdade de direito, eu penso ser uma escolha minha. Mas quando eu fui analisar, né, por mais que fosse minha, tinha mais uma influência do externo do que dentro de mim. Então, muitas vezes, a gente não está preparado exatamente para fazer uma escolha quando a gente tem uma idade tão jovem. Então, não acredito que eu tivesse maturidade para fazer uma escolha tão real de uma É algo que profissão, acontece né? muito, né? Então, assim, acho que isso também é estar atento. Será que realmente a gente precisa correr tanto? Né? A Ou gente tomar uma precisa correr decisão tão tanto, tão rápida. rápido? Eu acho que isso a gente tem que estar avaliando também, como você trouxe, né? Foi uma escolha bem, acho que precoce, talvez. Não sei, alguns acertam, outros mudam depois, não tem problema nenhum. Deixar claro que, assim, que a gente não precisa, primeiro peço desculpas aqui pela minha tosse, estou realmente muito resfriada, mas a gente precisava começar isso, a gente Sim, precisava dar esse pontapé, então eu falei, não, vamos fazer assim mesmo. É, enfim, até para dizer que a gente não precisa tomar todas as decisões, a gente não precisa começar com tudo certo, né? As coisas vão se acertando no caminho, vão acontecendo, se moldando de acordo com o que a gente vive, porque a gente muda muito. Ao longo da vida a gente também muda muito, muda o que sente, muda como vê a vida, como vê as pessoas, né? E falando sobre voltando aqui um pouco, né? Sobre essa questão do cuidado, né? De autocuidado, tempo de se cuidar. O que que eu penso sobre. A gente acho que pode dividir um pouco sobre o que a gente pensa a respeito disso, né? sim. Do que é esse autocuidado, assim. Eu vejo o autocuidado como algo mais simples do que a gente imagina, né? Você me acompanhou durante muito tempo e você sabe que
já tive muito hábito de deixar todas as minhas prioridades de lado para atender o próximo, né. E isso para mim era quase que o modus operandi. Eu achava que enquanto eu não tivesse que a maneira de viver e de fazer aquilo fazer sentido era, de fato, estar presente na vida do outro, ajudar, fazer tudo que eu pudesse com relação ao próximo, né. Só que isso me adoeceu totalmente, não só me adoeceu, assim, como fez a minha vida meio que parar, né. E aí depois eu percebi que aos poucos, né, você veio me mostrando, né, onde por isso ela tá aqui Acolho e hoje. agradeço, acolho e agradeço. Ai, E veio me mostrando, né, olha, tem algumas coisas que a gente precisa aprender a delegar, ou a dizer não, ou a não fazer. E as coisas foram e assim, na hora que eu coloquei isso na minha cabeça, às vezes o que eu precisava era simplesmente dizer não para algumas coisas, transferir a responsabilidade para outras pessoas, responsabilidades que podiam ser de outras pessoas, isso já melhorou muito. uhum. E pode parecer né, parece muito pouco, mas isso é uma atitude de autocuidado. É uma das. Você concorda? Concordo, concordo plenamente e trago ainda complemento. Isso acontece muitas vezes porque a gente traz aí as questões psíquicas mesmo, né? O medo de não ser amado, o medo de não ser aceito, o ser bom o tempo todo, ser solícito o tempo inteiro, porque daí as pessoas vão me achar uma pessoa legal, as pessoas vão gostar de mim, por quê? Porque eu faço tudo. E às vezes também, muitas vezes a gente traz para análise assim, às vezes eu quero estar no controle também. Não é só querer ser bonzinho. Você não delega porque você gosta de estar no controle. E muitas vezes querer controlar tudo, você não vai ter tempo nenhum para se cuidar, porque você vai estar querendo controlar o que está ao seu lado, né? Então, eu posso trazer, olha, dizer sim o tempo todo, não saber dizer não, querer estar no controle, tudo isso vai influenciar no seu bom tempo de cuidar ou no seu mau tempo, abre aspas, fecha aspas, no tempo de cuidar. Sim, depende quando você está consciente que você tem que fazer algo e você faz inconscientemente na sua necessidade de cuidar, na sua necessidade de ser amado, na sua necessidade de acreditar falsamente que você não é capaz de ser substituído, isso também acontece. Ah, se eu não fizer, ninguém fará. Não é uma verdade. Todo mundo vai fazer a partir do momento que você não está. Então, se um dia for embora, alguém começa a fazer. Então, para que isso não aconteça, tem que estar atento a isso. Então, tudo isso influencia no nosso tempo de cuidar, tudo isso influencia o que nós pensamos sobre as nossas atitudes. Eu acho que isso é uma questão bem válida para análise e pensamento neste momento aqui. É. Eu vou trazer aqui uma história, aí já mais dentro do meu contexto e dentro das inúmeras histórias que eu conheci ao longo desse caminho, né, de pessoas que vieram até mim, né, eu falo muito com pessoas dentro desse contexto do cuidador familiar. Eu tenho uma história que eu, inclusive, quando eu ouvi, e aí quando houve o desfecho da situação, na época, eu lembro até que fiz uma live, porque eu fiquei tão assim, eu fiquei super sentida com o que Uhum, aconteceu. Eu vou dar um outro nome para a pessoa, obviamente. Então vamos supor que ela chamasse Lourdes, né. A Lourdes não é a minha sogra, né? não é não conheço essa Lourdes, tá, é um nome hipotético, pelo amor. Lourdes, não é você. Lourdes, eu moro aqui, moro no interior de São Paulo, uma cidade muito bonita, inclusive, mas a Lourdes ficou como cuidadora principal do Aham, pai, da mãe, na verdade, né, não era do pai, a mãe, já há muitos anos ela tinha irmãos que moravam na mesma cidade, e ninguém ajudava. uhum, E que é um contexto muito muito comum, muito e uma hora a gente fala sobre isso também, mas é algo muito comum que acontece. A questão é que Lourdes decidiu aceitar essa situação, né. E quando a história dela chega para mim, ela já é uma mulher de mais de 50 anos, que há pelo menos, mais ou menos de 12 ou 15 anos não saía de casa, assim, tudo as outras pessoas, inclusive faziam para ela, assim. Ela pedia coisas no mercado, as pessoas levavam as coisas do mercado, que já era uma pessoa conhecida, porque era uma cidade do interior. Levava as coisas para ela não tinha acesso à internet, mas é porque ela como se a vida dela tivesse dado uma pausa, ali quando ela começa a cuidar da mãe,
e até aquele dia, Uhum. durante todo aquele período. A vida pausou. Só para eu entender. Enquanto ela cuidava da mãe, as pessoas faziam as coisas para ela, é Não, isso? assim, ela não tinha o prazer nem de sair de casa durante um momento para ir ao mercado. Sabe um momento de folga, assim? Sim, Eu vou ao sei, mercado, sei, eu sei, vou ao cabeleireiro. Não sei. tinha. Tá. Inclusive, assim, as pessoas entregavam, ela ligava, pedia pelo telefone, né? Uhum. E aí entrega era em casa, entrega de medicação em casa, entrega do supermercado em casa. Ela não ia, não arrumava um cabelo, não conseguia, Uhum. tudo bem, Ah, né? A gente até entende. Mas a questão é que, assim, como se a vida dela tivesse parado totalmente mesmo. Ela não tinha acesso a redes sociais, porque ela não saía, ela não sabia mexer, ninguém ia até lá ensinar, enfim. A história dela me chegou através de uma outra pessoa que participava de um grupo de mães e acabou conhecendo essa pessoa e, enfim, conheceu toda a história dela, falou assim, poxa, e me contou. E naquele momento, essa pessoa tinha conseguido o quê? Tinha feito dentro do grupo lá de amigas, arrecadado um dinheiro para que essa Lourdes fizesse um passeio, uma excursão aqui para o Guarujá, para passar 5 dias. Arrecadaram dinheiro e uhum. tudo, um dinheirinho a mais, inclusive, para ela gastar no passeio. E aí, essa minha amiga falou assim: não, a gente vai fazer alguém ficar com a sua mãe, e você vai. E disse que foi um tormento, assim. Ela para ela sair, para ficar esses 5 dias fora, já foi uma dificuldade, tudo, mas aí conseguiram. Ela foi no salão, aí ela cortou o cabelo, fez as unhas, né, comprou todo o dinheiro que tinha arrecadado, ela juntou, comprou umas roupas mais leves, enfim, ali para o Guarujá. Foi tudo muito tumultuado, mas ela conseguiu sair. Uhum. Parece que, não sei, foi um irmão, acho que uma cunhada, acabou ficando com a mãe. A questão é que essa Lourdes vem, faz esse passeio, e você fala assim: meu, ela se redescobriu. Agora ela entendeu que ela vai poder se, 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 se ausentar um pouco desse cuidado Uhum. e que tem coisas mais na vida acontecendo, né? E ficamos todos muito felizes, assim, me contando a história. Fiquei feliz porque eu acompanhei em tempo real a arrecadação do dinheiro, o processo do passeio, enfim. E aí ela vem, foi aquela confusão. Quando ela volta, ela de fato está decidida. Ela fala assim: poxa, eu preciso de ajuda, porque de vez em quando eu preciso sair. Porque ela se redescobriu, ela redescobriu esse lugar de: olha, existe uma outra, ainda existe uma pessoa aqui. Sabe, eu ainda posso fazer alguma coisa. Isso. Mas, infelizmente, o que eu fiquei muito triste, porque foi assim, é que infelizmente, poucos dias depois, semanas, essa Lourdes teve um mal súbito, passou mal e morreu. E assim, justo nesse momento em que ela tinha encontrado, né, saído desse lugar. E aí, naquele meio tempo em que ela falece, eh, a mãe vai para uma casa de repouso, me parece, um lar de idosos, e fica por lá mais ou menos um mês, e acaba falecendo também, porque a gente tem muito disso, né? Da pessoa que está junto o tempo todo. Mas a questão é que, como eu acompanhei isso tudo, e essa pessoa morava muito lá perto, que me trazia as notícias, falou assim, que não levou assim, depois que ela faleceu, aí passou um pouquinho, a mãe faleceu, não levou assim 15 dias para não ter mais nada. Não ter mais nada dela dentro da casa dela, Hum. não ter nada da mãe, não ter mais nada de nada, e a casa foi vendida, assim, como se fosse uma pessoa que esteve ali tanto tempo, se dedicando tanto tempo ao outro, né? E isentando as outras pessoas que deveriam ser responsáveis por aquilo. E assim, e ela foi apagada, toda aquela existência, aquela luta foi apagada em praticamente 20 dias. Uau. Eu lembro que eu fiquei muito, muito revoltada, assim, revoltada não, fiquei triste, fiz uma Revoltada live e também, falei triste, sobre né? isso, tudo, mas Maguinha, tá bom. é a voz, né? Mas aí eu falo assim, poxa, será se precisava ter esperado? Na verdade, eu trouxe toda essa história, mas é porque era uma coisa muito forte, assim, que eu lembro, porque me deu um estalo tão forte, falei assim, nossa, ela esperou tanto tempo, assim, para fazer algo por ela, sabe? Qualquer coisa que fosse, por menor que fosse. E, e quando aconteceu, ela não teve tempo.
Então, eu acho que isso traz um alerta para as pessoas, assim, de fato, que a gente precisa fazer agora. Seja lá o que for que a gente for fazer, a gente precisa fazer agora. Mesmo que isso comece pequeno. Sim, sim. Sabe o que me vem à mente quando você traz essa história? Fala de estar hipnotizado em uma situação. Quando você está hipnotizado em algo, seja bom ou ruim, que esteja hipnotizado em coisa boa. Mas, assim, muitas vezes ela ficou hipnotizada nessa vida. Ela não conseguia enxergar outra. E quando a gente está hipnotizado em algo, a gente vive ali. Ainda bem que ela teve tempo de ter se permitido viver um pouco diferente. Ela foi embora em paz, de alguma forma, acredito eu. E eu trago essa fala sua de que ela, quantos dias depois ela teve um mal súbito? Eu acho que foram 2 semanas. Pensou? 15 Muito dias rápido. depois. O tempo que nós temos de nos cuidar, porque depois que for, desculpa, não faz, né? Não faz nenhum sentido. Eu entendo a tristeza, eu entendo a memória. Você sabe que eu vivi um luto muito pesado, né? Sobre o luto do meu pai, enfim, faz 2 anos. E sei o quanto é o luto, mas assim, se tem que fazer, Tem que ser logo. desde que não haja abuso de quem recebe. Um dia a gente falar da lei da vibração, dar e receber, né? Toda relação, qualquer relação que você tenha, qualquer relação, tem que dar ou receber. Tem que ter essa vibração. Quem recebe, quem se doa e quem. Porque senão você vai ter sempre um que se doa demais e esgota e um que recebe demais e é insatisfeito. Isso adoece também. Então, a Lourdes, né, como você trouxe, talvez ela nem sabia receber, que foi tão, tão, tão gratificante que ela nem suportou. Como se fosse algo intensivo, né? Algo tem, assim, eu acho que todo o corpo sentiu. Mas, assim, fez o que pôde fazer, cuidou da mãe, né? Logo a mãe foi também. E depois era esquecida. Mas o tempo estava hipnotizada, penso eu, Mari, no sentido de. Ela não, ainda bem que alguém viu, ainda queria agradecer quem viu, né? Não, Alguém olhou, essa né? pessoa que viu é uma querida, né? Uhum. Essa mora aqui no meu coração. Ela Então, alguém traz viu. histórias É sobre isso, incríveis, né? ela sabe. Alguém viu, né? Ela é uma pessoa assim que eu tenho imensa. Não conheço pessoalmente, inclusive. Leila, minha amiga. Abraço, Leila. Nossa, sempre me traz histórias incríveis, assim, porque é uma pessoa muito empática. Leila tá no livro, Leila Uhum, me traz um uhum, depoimento. Mas ela traz histórias sempre muito legais, assim, porque ela é muito empática, ela tá sempre muito envolvida, então ela acaba conhecendo isso. Mas, como, igual você falou, o negócio de estar hipnotizado dentro e achar que aquilo tudo é normal. Onde será que a gente deve ligar um sinal de alerta? Quando, eh, quando eu liguei o sinal de alerta, vamos supor, eu estava tomando remédio, eu estava tomando um remédio controlado, a gente já estava em processo, mas eu acho que eu não via muita perspectiva para frente. O que que eu ia fazer? Assim, eu não tinha, acho que eu não é que eu não tinha sonhos, eu acho que é ir longe demais, mas eu acho que eu não tinha, assim, muito prazer com nada, assim, nada me afetava muito, assim, nem para bom nem para ruim, sabe? Tava meio inerte, assim. uhum, Só ia seguindo em frente. uhum. Só seguindo todo dia, o que dava para fazer dava, o que não dava fazia no dia seguinte, mas assim, meio inerte para para sensações boas, assim, para aproveitar coisas boas que aconteciam, talvez no dia. E eu acho que eu não liguei o alerta sozinha. Eu acho que eu precisei que alguém falasse para mim. Olha, não tá legal, você tem que fazer alguma coisa, né? Então, como que a pessoa percebe, né, que tem que ligar esse alerta? Várias formas. Ou alguém que avisa, um adoecimento. Na maioria das vezes, um adoecimento. Eu acho que ele prevalece ao aviso. Acho que o adoecimento prevalece ao aviso. Eu estava vendo aqui, inclusive, se a gente está falando um pouquinho de questão de saúde mental, podemos Claro. dizer isso. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas está com algum transtorno mental, depressão, ansiedade, coisas nesse sentido, né? Eu penso que o alerta ele vem de várias formas, ou seja, pelo adoecimento,
como já disse aqui também, como você disse, ou alguém que nos avisa, olha, você está diferente. Você está diferente. Quando ligar o alerta vai vir pelo grito do corpo mesmo, da própria mente, quando você começa a ter crises, quando você começa a adoecer demais. É nessa forma que o alerta vem sendo avisado. Ou, muitas vezes, quando tem um mal súbito, tende, fez demais, fez demais, fez demais, aí acaba trazendo esses sintomas. Vou usar assim, sintomas ou forma de comportamento. São várias formas do alerta ser demonstrado. O problema é que muitas vezes se a pessoa. Não, às vezes se a pessoa, além do fazer, se ela aceita que ela não está bem, né? Às vezes demora. Tem muito disso também. É um preconceito contra o autocuidado. Porque é exatamente como às vezes as pessoas falam, acabam trazendo essa questão do autocuidado como skincare, como se o autocuidado fosse acordar de manhã, tomar seu whey, ir pra sua academia, depois você lê seu livro, tipo um negócio, tipo um milagre da manhã, e não é isso, porque Eu assim vou não te é a falar vida real. vou te falar que eu e você a gente treina no mesmo lugar, né? Então, Inclusive, estou devendo, mas ele vai ter que me a entender. gente sabe que não é só isso. Fui lá, não, rapidamente, fazendo um parênteses Adendo, né? aqui. Terça-feira estive lá e ele falou assim pra mim assim: não, você tá passando um desafio, você tem que. Aí fiz lá, corri, não sei o que. Ele falou assim: agora você tem que colocar no grupo, você vai empatar. Eu falei assim: não, porque pode ser que amanhã eu não esteja bem. E eu já não tava muito legal. Na quarta-feira eu acordei péssima, né? Aí não fui mais nenhum dia. Ele deve falar. Segunda-feira, a hora que eu aparecer, ele vai falar um monte. Eu falei assim: meu, não veio mesmo. Ainda por isso que você não postou nada, né? Porque você não ia fazer nada. Eu gostei desse nosso exemplo da questão do skincare, enfim. Mas eu posso trazer uma questão de vivência? Lembra que eu falei que eu fiz a transição de carreira? Como que eu percebi que estava dando errado alguma coisa? Gente, amo direito, posso já deixa adiantado, mas assim, eu ia fazer as petições e eu fazia com carinho, fazia com zelo. Eu era uma advogada, gente boa, tá tudo certo. Só que assim, começou a me dar ansiedade. Eu ia fazer as petições, eu procrastinava das petições, mas eu tinha prazo e eu gostava de fazer, né, com muito zelo, enfim. Mas me dava ansiedade, me dava, assim, eu não sabia que estava falando de ansiedade, não sabia de psicologia, não sabia de nada disso, eu sabia que dava um treco. Ai, está dando um treco. Aí eu falei assim, não, acho que isso aqui tá cansado. Aí eu percebia que meu pai era advogado também, meu pai ali, lindo, maravilhoso, tal, e eu ali, ai, vamos, sabe assim? E aquilo me dava um cansaço, me dava um cansaço. Aí o que que ia acontecer comigo? Eu tinha que estar no escritório mais ou menos 9 horas. Eu chegava 10, 10h30. Então, assim, isso são sinais. Burnout? Não sei, não sabia que era burnout. Daí um dia tem até, a gente vai conversar sobre isso. Mas, assim, os sinais vão vindo. No meu caso, foi assim. No seu caso, foi alguém que avisou, mas antes de você ser avisada, né, inclusive agradecer a quem te avisou, antes de você ser avisada, você também tinha sintomas, mas a gente ignora. Porque às vezes a gente acha que o tempo de cuidar ele não cabe a super-heróis que a gente pensa que a gente é, né? Tem uma. Então, que eu estava falando negócio do preconceito com o autocuidado, É. né? Que as pessoas tratam isso como se fosse essa questão mais supérflua. Ah, é porque eu vou arrumar meu cabelo, porque eu vou arrumar minha unha, porque eu vou na academia, vou Também é um ter uma direito, rotina. né? Claro que É. é, mas não é só isso. Não é. Igual você falou, às vezes o fato de você deixar de fazer alguma coisa que aquilo que não está te fazendo bem, como foi você, de repente, mudar de carreira, é um Sim, autocuidado, né? corajoso, aliás. E isso que você falou sobre a gente querer ir até o fim. Ah, eu vou até o fim porque, ou senão eu vou ficar esperando o melhor momento para eu resolver Ah, é isso. verdade. Tem uma música do Jota Quest que fala que são dias melhores, né? Que a gente vive esperando os dias melhores, os dias que a gente vai ser, né? Dias a mais, os dias que não deixaremos para trás, porque como se todos os outros dias a gente estivesse deixando para trás. Assim, a gente está só vivendo. Mas quando chegar aquele dia especial em que eu vou estar no melhor emprego, ou na melhor situação, ou não vou estar mais, talvez, na minha rotina que eu tenho hoje, de repente, quando eu me formar, ou de repente, sabe assim, quando eu tiver a casa dos meus sonhos, aí lá nesse dia eu vou viver. Fico só esperando esses dias melhores, mas a gente não sabe, né? A gente vai chegar lá. A gente é de uma geração, né? A gente não tem muita grande diferença de idade. A gente é de uma geração que tinha um tempo mais específico, mais gostoso de se organizar as nossas horas, né? É aquele tempo de brincar na rua, depois era chamado para ir para dentro tomar banho,
e jantar e não saía mais. Para nós, um desespero. É uma outra geração, tá tudo certo, né. As de hoje têm um tempo muito escasso, porque, assim, não para, né, as redes sociais não fazem você parar, se deixar você funciona 24 horas, porque ele tem movimento o tempo todo. Isso a gente pode trazer, no nosso nos nossos próximos podcasts, mas hoje é uma coisa que a gente pode falar sobre o tempo de cuidar, academia, maravilha, cabelo e tal, mas assim, qual a consciência? Antes disso tudo, como eu realmente estou? Por que que eu me cuido? Por que que eu me arrumo? É para minha saúde? É para satisfazer outras pessoas? Né? Assim, não posso. Eu conheço pessoas assim que têm muita dificuldade em ser ela mesma, que ela precisa agradar a muitos. Isso também é preocupante. Qual é o tempo que ela providencia para mudar isso? Quando ela vai sentar-se numa terapia mesmo, ela senta, analisa aquilo e aquilo começa a fazer diferença. Então, assim, são vários, como eu posso dizer, vários pontos, vários fatores, várias formas de analisar respondendo aquela pergunta que você fez, quando que o alerta vem. Quando a gente percebe que não está mais natural, quando arrumar o cabelo não é natural, quando fazer a unha não é natural, é tudo corrido, e para poder fazer parte desse tempo que voa, né? E você falou do negócio de fazer parte, né? E das redes sociais, eu acho que tem muito disso também, né? A gente tem que entender quando a gente está fazendo aquilo, igual você falou, porque você gosta, ou porque aquilo está te fazendo bem, ou porque você quer que as outras pessoas vejam que você está fazendo aquilo, Uhum. né? É aquela brincadeira do postar tá pago, se não postar que tá pago, não tá feito o treino, que todo mundo fala, eu acho que vai muito de encontro a isso, né? Quando a pessoa quer mostrar o que ela fez, o que ela ter feito para ela não é o É suficiente. isso. Ela precisa mostrar É, para o outro que ela está fazendo. é. Olha, eu tô aqui, tá? Então, será se ela está treinando para ela ou se ela está treinando porque alguém falou para ela que ela deveria fazer isso, né? E eu acho que eu acho que tudo, como você falou, eu acho que com tudo a gente tem que pensar nisso. Eu estou fazendo isso porque eu gosto, eu estou fazendo isso porque eu estou me sentindo agradada com isso, ou porque eu estou querendo agradar uma outra pessoa, né? Sim. Então, a gente até pode se fazer uma pergunta neste momento, né? É, Porque dentro do tempo de cuidar, nós que corremos, nós que fazemos, é uma pergunta bem interessante para nós duas agora. Por que que a gente optou também trazer para um podcast? Que também é uma questão de exigir da gente um tempo, exigir da gente o que nos levou a estar aqui hoje, até para que nós possamos chegar aos nossos queridos que vão nos ouvir, para também trazer como uma consciência do que nós dois estamos fazendo aqui, né? Eu lembro como se fosse hoje, que você comentou comigo assim, a gente trocando ideia sobre o podcast, falou assim, para tempo. Ai, socorro. É verdade, foi, Porque foi, eu foi. estou num contexto totalmente diferente hoje, né? Eu voltei para a faculdade, de presencial, né? Aham. E tem o contexto da minha casa, da minha rotina. Peraí que eu tô aqui, mexer. Tem o contexto aqui da minha casa, da minha rotina. E estava começando num ambiente onde eu estava com muita dificuldade de dar conta de tudo, né? Tem a questão com meu pai, graças a Deus, hoje muito mais leve, É. né? Mas ainda muito presente, né? E Cleusa também super atarefada, né? Com todos os pacientes, atende o tempo todo, assim, durante quase todos os dias da semana. Todos, Desde mesmo o domingo, domingo, né? E super comprometida com a comunidade dela também. Eu também estou sempre envolvida com a minha comunidade. E a gente falou assim: vai dar tempo de fazer isso? A gente vai conseguir? Eu falei: não, a gente vai conseguir. Por que a gente vai conseguir? Porque é uma coisa que eu quero muito. Porque é uma realização, não é uma obrigação. Uhum, perfeito. O que a gente está fazendo aqui hoje é uma realização. É uma realização, sabe? É colocar em prática algo que eu pensei, algo que eu idealizei, algo que a gente, né, quis fazer junto. Então, assim, aí sai do lugar da obrigação e por isso fica leve e fica fácil, porque não é aquela coisa assim, ai, agora eu vou ter que ir lá gravar. Chegou o dia, hein? Chegou o dia, eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo, eu vou ter que gravar. Não, Nossa, aí pode parar que já deu, né? É verdade. eu acho que é isso. Quer Sim. complementar com por Não, que então, fazer? respondendo a minha pergunta,
quando você, né, fez o convite do projeto, eu pensei, primeiramente, você viu, né, a minha timidez, e a gente leva, o dom a gente tem, vamos levá-lo a serviço aí do bem de todos. É aquilo que você falou, eu atendo individualmente, então é uma pessoa por atendimento. Eu vi, por isso estou aqui, eu vi no podcast, e depois que vi esse nome tão, né, que a gente, tempo de cuidar, para chegar a mais pessoas, de uma maneira mais ampla, levar uma mensagem de cuidado, de saúde mental, seja a forma de saúde mental, enfim, a forma que a gente quer alcançar, mas foi o que eu vi também, uma forma de chegar a mais pessoas, sem ser da sala da terapia, né? Poder alcançar a outras pessoas. Ou seja, você pega o seu tempo para aqueles que estão, porque eu sei que, na maioria das vezes, quem ouve podcast ou está fazendo alguma coisa, ou está fazendo aquilo. Isso também me dá um certo questionamento, sabe? Assim, então, cada um se organiza da melhor maneira. E eu sempre falo, antes de continuar na terapia que atendo, quando estou atendendo, que a pessoa está assim: olha, Cleusa, lembra que eu falei que lá é Cleusa, que é Cléo? A gente vai acostumar. Olha, olha, Cleusa, eu estou lendo esse livro aqui, eu estou lendo esse livro, eu estou lendo esse aqui, eu estou lendo aquele livro, eu tô fazendo yoga, eu estou fazendo. Eu falei, calma, calma, calma. Eu falo, vai para um deserto, mas leva uma garrafinha de água. Vai para o deserto, calma, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é por isso que eu estou aqui, para levar um pouco do conhecimento que tem de uma maneira mais ampla, por isso que eu acredito, de uma maneira mais ampla, àquele que está ouvindo agora. E talvez uma fala nossa faça a diferença de alguém naquele dia, naquele momento. Né? Ah, eu estou lendo 3 livros de como eu me organizar financeiramente. Calma, você não precisa. Isso você está fazendo do seu tempo uma hipnose, hipnotizando em algo que talvez você mesmo está se atrapalhando pela ansiedade. Eu Então, ouvi dá um muito tempinho. disso que você falou, sobre estar E hipnotizado. eu não sei, eu não sei, mas. Então, assim, é sobre isso, sabe? Calma, que as coisas vão acontecer, vai depender. Você não precisa correr tanto. Então, assim, por isso, respondendo a pergunta, por que estar aqui nesse podcast? Para fazer desse tempo, para poder levar ao outro uma palavra que possa ajudá-lo de alguma forma, principalmente para ajudar a parar de correr. Precisa todo mundo concordar? Não, mas para ajudar aquele que quer ouvir, enfim, a ter um tempinho assim, ó. Eu gosto muito disso, sabe? Do silêncio, do respirar, para poder fazer diferente. Porque às vezes a gente corre demais e quando chega 15 dias depois tem um súbito porque correu demais. Então, é sobre isso. Acho que é por isso que eu estou aqui, para poder levar essa mensagem àquele que queira ouvir sobre tempo, sobre tempo bom, porque dessa vida a gente só leva a vida que a gente leva. Exatamente. Sobre essa questão, igual, assim, né? Isso que você colocou, como eu te disse, né? Como você falou, às vezes uma coisa que a gente fala é, pode fazer diferença na vida de alguém. E hoje, ó, eu tô aqui e fui impactada pela situação do estar hipnotizado. Sim, Porque é um olhar que eu não tinha tido sim, ainda sobre a situação. Porque, né, obviamente, vem de sim, você, sim. de todo um preparo. E eu falei assim, poxa, é muito disso que acontece. Às vezes a gente está hipnotizado É, com a rotina que está vivendo, é, né, com as escolhas ali, e a gente para de tomar decisões mais conscientes, é. né? Isso mesmo. E fica meio que no Isso, modo perfeito. automático, Uhum. e aí a gente acaba realmente nem entendendo. Se toma, em algum momento, se toma alguma atitude de autocuidado, nem percebe às vezes que está tomando. Ou se não está tomando e não está legal também, não percebe que não está legal. Sim, sim. Eu acho que, bom, eu acho que a gente pode deixar assim, eu acho que para esse nosso episódio piloto, eu acho que a gente deixou claro aqui o motivo pelo qual estamos aqui, né? O que nos motivou a chegar até aqui, a motivação da escolha do nome também, de como a gente queria chegar até vocês, né? O que a gente queria trazer. E eu acho que daqui para frente a gente só tem a acrescentar aí com mais ideias de temas, mais, né? A gente já tem algumas coisas meio que pré-agendadas, mas
vamos ter assuntos aqui muito legais, muito relevantes, né? Sim, sim. Acho que é isso mesmo. A gente está aqui se colocando à disposição também, né, em ensinar, aprender a ensinar, levar também a cada um que quer nos ouvir, quer nos ver, enfim, uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de sabedoria, mensagem de vivência. Como diz Pedro Antônio Grisa, vocês vão conhecer no decorrer aí dos nossos podcasts, né? Eu gosto muito dessa frase. Calma, calma que com calma tudo se resolve, tudo se consegue, mesmo quando parece não ser bem assim. Vou deixar aqui, a gente vai deixar aqui aparecendo na tela, né, as redes sociais aqui da Cleusa, da clínica, né, até porque vocês possam conhecer melhor o trabalho dela também. A gente vai se conhecendo aos poucos, né? Vai se apresentando melhor. Claro. Vou deixar aqui também os meus contatos, a minha rede social, para você que ainda não me conhece, para você seguir a gente lá e conseguir ter um pouquinho mais de dimensão de tudo, de toda a nossa trajetória, de tudo que trouxe a gente até aqui. Foi um grande prazer, né, Cleusa? Sim, sim. Estamos prontos finalmente para dar a largada. Foi dado um start aqui hoje e daqui para frente, só para frente mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço também o convite desse início de caminhada e que possamos caminhar aí de mãos dadas, né, Mariluz? Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.